Lá no cérebro da criança, a birra é um descontrole emocional. A birra é a resposta emocional que a criança oferece diante de uma situação que ela está vivendo e não consegue lidar, e ela não consegue controlar. A birra está para o emocional, assim como a dor de barriga está para o físico. Quando a gente tem uma dor de barriga, aquela vontade que bate de ir no banheiro e você fala, nossa, eu preciso ir no banheiro agora, esse desespero que te dá, essa necessidade física que te dá de ir para o banheiro, é a mesma necessidade, só que emocional, só que psicológica, que a criança tem com a birra. Ela entra em desespero, ela entra em colapso emocional, ela não sabe como lidar com aquilo e ela explode. E o jeito que ela tem de explodir é de chorando, e geralmente a birra vem ligada com alguma ação física, ou a criança bate, ou a criança se joga no chão e rola e chuta, enfim. Por quê? Porque o ato de chorar e de se jogar no chão e de rolar de um lado para o outro faz com que a criança libere energia, faz com que a criança libere a energia negativa que está dentro dela, porque ela foi frustrada e aquilo se acumulou no formato de estresse e assim como uma panela de pressão, essa criança tem que colocar esse estresse para fora. Então o jeito que ela faz isso, o jeito que ela alivia a pressão dela é gritando e tendo algum movimento físico, de bater, de rolar no chão e tudo mais. Então a birra é sempre um descontrole emocional. Só que tem muitos pais que encaram a birra como um desafio pessoal, por assim dizer. A pessoa olha para a criança fazendo birra e fala, essa criança tá me desafiando, esse menino tá me desrespeitando, essa menina tá brincando com a minha paciência. E não é bem por aí. Quando uma criança faz birra, não tem nada a ver com você, tem a ver com ela, tem a ver com o fato de que ela não sabe lidar com as emoções dela. É que a gente se ofende com a birra da criança porque a gente não entende o que está acontecendo. Se a gente entendesse que a birra da criança é um pedido de socorro, ficaria mais fácil de lidar. Quando teu filho grita, se joga no chão e rola, ele não está te desafiando, ele está te pedindo socorro. O cérebro dele, na cabecinha dele, tá, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, socorro, eu vou surtar, eu não sei lidar, eu vou surtar. E a criança literalmente surta. A birra é o surto emocional da criança, porque ela não sabe lidar. E por que a criança não sabe lidar? Por que é tão frequente a birra, principalmente a partir ali de 1 ano e meio, 2 anos? O que acontece é que nós que somos adultos, a gente tem desenvolvido no nosso cérebro uma coisa chamada controle inibitório. O controle inibitório é a vontade que você tem de bater numa pessoa, mas você não faz. É essa capacidade de se segurar. Você está no trânsito, alguém vem e te fecha no trânsito de um jeito muito errado e você fica com muita raiva da pessoa. Por que você não desce do seu carro e não vai bater nessa pessoa? Porque você tem controle inibitório. E essa é uma habilidade que os adultos possuem. A gente começa a desenvolver essa habilidade ainda na infância, mas a gente só termina de desenvolver depois da vida adulta. Então, até os 20 anos, a gente não tem controle inibitório totalmente formado. Ou seja, nem o adolescente ainda tem esse músculo, eu coloco assim entre aspas, porque não é de fato um músculo, é uma habilidade do cérebro, totalmente desenvolvida, totalmente formada. Se o adolescente não tem, quem dirá a criança? A criança só começa a formar isso depois dos 4 anos de idade, porque isso requer do cérebro um amadurecimento, requer do cérebro um nível de concentração que a criança muito pequenininha não tem, porque a gente nasce com um cérebro imaturo. As outras coisas do nosso corpo, elas nascem completamente funcionais e algumas vão aprimorando, como o aparelho reprodutor, ele vai aprimorando com o tempo, mas o cérebro é o que nasce mais imaturo, é o que nasce menos completo, por assim dizer. Ele demora 20 anos para estar totalmente formado. Antes dos 20 anos a gente não tem o cérebro totalmente formado, não está pronto ainda, ele ainda está imaturo. Então, quanto menor for a criança, mais imatura ela é.